Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui. Eu vim contar um pouquinho da minha história. Gente, a ideia desses vídeos é ser muito objetiva, muito prática, sem edição. Vocês acelerem se eu estiver falando devagar aí, enfim. É pra ser sem filtro mesmo e falar toda a verdade, rasgar o meu coração, papo reto. Eu preciso pedir, que eu já levei bronca no último vídeo da chefe. Curte, se inscreve no canal se tiver algum amigo, alguma amiga interessada nesse tipo de papo da espiritualidade, manda lá também. Se não tiver, não manda pra ninguém, não vou mexer o saco de ninguém, vamos respeitar a crença de cada um, tá bom? Então vamos lá. Eu nasci, é muito estranho, parece que eu tô falando sozinha. Mas tá bom, corta. Eu nasci numa família católica, frequentei a igreja a minha vida inteira, quase, assim. A gente era bem assíduo. Eu ia na missa todos os finais de semana, eu participava de novela, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz a catequese inteira, né? Eu fiz tudo certinho, estudei em colégio de freira. E era muito legal, eu fui bem engajada. Eu sou bem grata pela religião na minha vida. Eu acho que a religião tem esse papel social de dar um norte, de deixar a gente mais civilizado, assim, pensando no bem, se conectando com a energia de Cristo, né? Entendendo o que o mestre veio fazer aqui, quais foram as lições que ele deixou. Tem um pouco de deturpação aí no meio, mas tudo bem. É bom, faz bem, mas pra mim sempre pareceu que era pouco. Eu tenho uma sensibilidade, uma intuição alta desde bem nova. Eu dizia de novinha, assim, sabe, que eu conversava com Deus. Que todo mundo ficava discando pra Deus, fazendo oração, e que eu conversava diretamente com Deus na minha cabeça, porque eu perguntava e ele me respondia. Isso é real. Eu tive sonhos que revelaram coisas, eu tive visão, assim, acordada, enfim. Eu já tinha um contato com o mundo espiritual que a igreja católica não explicava, assim, as pessoas tentavam me explicar com um pouco de medo e tal, tipo professora de catequese, até minha mãe. E me lembro também que de bem novinha, assim, eu me lembro de ir na igreja e era um momento que eu parava, né, porque criança é acelerado, e aí eu começava a observar e eu tinha uma sensação de que eu já tinha vindo pra Terra muitas vezes, sabe? De que não era a primeira vez que eu tava aqui, que era mais uma história só que eu estava vivendo aqui, que daqui a pouco era como se fosse um livro que iria se fechar e a história ia acabar. E eu lembro que eu questionei a minha mãe, falei isso, ela falou, menina, não, isso é reencarnação, isso não existe, isso é pecado, não pensa nessas coisas. Enfim, eu sempre fui muito questionadora também, então, e tudo que eu ia perguntar não era de Deus. E aí meio que me tolhiam, sabe? Budismo, hinduísmo, yoga, tudo não é de Deus, não é de Deus. Canalização, não é de Deus, é coisa de espírita, não é de Deus. E era uma caixa que eu acabei ficando bem limitada ali, então eu não consegui estudar outras coisas porque parecia que buscar outras verdades que não estavam dentro da religião que eu frequentava era muito errado, assim, era pecar. Mas, de certa forma, eu não acreditava em tudo, eu nunca acreditei em tudo, eu nunca me limitei com as crenças da religião, mas a gente fica, assim, um pouco limitado porque a gente tem medo, né? É incutido muito essa ideia de céu e inferno. Eu sempre tive a sensação que aquilo ali não era real, mas quando uma verdade que é repetida muitas vezes acaba entrando em nós. E ok, eu continuei na igreja católica até pouco tempo atrás, meses assim, que eu parei de frequentar mesmo. Mas já tem alguns anos que eu comecei a estudar mais a fundo a espiritualidade, outras religiões e mesmo a espiritualidade, ter outros contatos que bloquearam, assim, as crenças da religião, porque aí eu comecei a ver que muita coisa ali não era verdade mesmo, sabe? Muita coisa me limitava de ter um contato com a verdade. Mas como que eu cheguei no contato com a verdade? Acontece que a minha mãe, que sempre foi muito religiosa, mudou de religião, sempre foi muito católica, me levou, me ensinou tudo, a gente ia na igreja todo final de semana, tudo certinho. Minha mãe participava de pastorais, minha mãe é bem intensa, assim, então se ela tá, ela faz tudo. E eu convivi ali no tudo dela na igreja católica até eu completar 26 anos, agora eu tenho 33, e com os 26 ela mudou pra uma igreja evangélica. E aí ela começou a querer me levar para a mesma igreja. Acontece que a igreja para qual ela mudou
não pode nada, sabe? Não pode muita coisa. Minha mãe é muito intensa, como eu já disse, então ela entrou de cabeça, ela comprou todas as crenças ali. Comprou no bom sentido, tá, gente? Ela tá feliz, enfim, é isso que importa. Mas ela entrou de cabeça, acreditou em tudo e aí começou a vir pro meu lado dizendo assim: você não tá no caminho certo, você não tá indo pro céu, esse caminho é enganoso, a Igreja Católica não faz as coisas certas, você tá sendo enganada. A verdade tá aqui onde eu tô agora. E muito problema com a minha aparência ela começou a ter, porque eu sou essa penteadeira que vocês estão vendo. Toda emperequetada, toda rebocada, sempre, eu adoro. E aí ela me questionava muito, dizia que essa vaidade não era de Deus, porque na igreja dela não pode usar nada. Tudo, aquelas igrejas que você tem que andar bem coberto, não pode ter nenhuma vaidade e tudo mais. E aí ela olhava pra mim e dizia que eu estava no mundo, que isso era coisa do mundo, que vaidade não era de Deus, que eu não estava caminhando para Deus, enfim. E ela me disse muitas vezes, nessa época, eu cheguei aí na igreja dela, tá? Eu fui 2 vezes, participei de 2 cultos, mas não me conectei. Mas como era minha mãe falando comigo, aquilo tocava o meu coração. E como eu também não via todas as verdades na igreja católica, eu já sentia que tinha algo mais, eu já tinha tido experiências além, né, que a igreja não explica. E eu tinha muitos questionamentos também, que eu não podia ir atrás, porque era pecado. E começou a virar um conflito dentro de mim, porque uma pessoa que tão, né, talvez das mais grandiosas da minha vida, minha mãe, me questionando tanto, dizendo que eu não estava indo pro caminho de Deus, que isso não era de Deus, que a igreja católica não era de Deus. Toda aquela coisa e que a minha aparência não tava me levando pra Deus, enfim, a origem italiana, tá, gente? Isso aqui, ó, aguenta. Aí ela começou a falar assim pra mim: então tá. Eu falava: mãe, mas você só tá vendo a minha aparência, eu continuo sendo eu. Ainda é o meu coração, ainda sou eu, mas você só tá me olhando pela casca. Porque ela falava da minha roupa, falava da minha maquiagem, falava do meu cabelo loiro, enfim. E ela falou: então tá bom, então pede pra Deus te revelar a verdade. E ela falou isso várias vezes pra mim: fala pra Deus te mostrar a verdade, fala pra Deus te mostrar a verdade, fala pra Deus te mostrar a verdade. Porque ela estava crente que Deus me levaria pra igreja dela quando eu pedisse pela verdade, porque essa era a verdade dela. E eu entrei num conflito com 28 anos, bem grande, assim, uma crise existencial. E eu me lembro de orar e chorar, falando com Deus, sabe? Que eu queria saber a verdade. Mas eu não queria saber a minha verdade, eu não queria que ele confirmasse a minha crença. Eu queria saber a verdade mesmo, a verdade verdadeira. E que não importava aonde ela estivesse, o que fosse, que eu iria buscá-la. Se eu tivesse que ir para a igreja da minha mãe, se fosse realmente lá a verdade, que eu mudaria para lá, que eu me desfaria de todas as minhas vaidades, né? Toda essa vontade, eu gosto de me arrumar, enfim. Eu ia abrir mão do que precisasse eu já estava casada e tudo mais, mas para viver a doutrina dela, se fosse lá o caminho. E se não fosse, que Deus me mostrasse aonde fosse. Porque eu não queria ser dessas pessoas que ficam mudando de religião. Eu não tenho nenhum preconceito, tá, gente? Mas eu não queria ficar pulando de religião cada semana em uma, buscando onde estava Deus, porque pra mim não fazia sentido. Pra mim, todas as religiões serviam o mesmo Deus, então pra quê? Eu só sairia dali se existisse uma verdade verdadeira. Se eu realmente estivesse sendo enganada, existisse uma verdade verdadeira. E aí eu comecei com aqueles questionamentos, tipo, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô sozinha aqui? Deus existe, sabe? Eu orava perguntando isso. Eu sempre tive fé, muita fé. Eu já conhecia Deus, sabe? Eu já tive contatos íntimos desde muito nova. Então, por mais que eu acreditava, assim, nessa época eu passei por todos os questionamentos, por todos os conflitos. E comecei a perguntar e buscar muito, assim, muito, muito. Na minha cabeça só tinha isso, aquela crise enorme. E nesse momento começaram a vir vídeos no YouTube de pessoas que passaram por coisa parecida. Comecei a ver coisas sobre o despertar espiritual que faziam sentido, mas que me davam muito medo. Eu não vou mentir, eu tive muito medo, mas muito medo. Tudo que eu começava a estudar, aquilo me dava um frio na barriga, um negócio falando: meu Deus, parece que, né, acho que eu saio do caminho, acho que isso aqui não tá certo. Porque a gente fica naquela criança engessada da religião, e por mais que eu estava pedindo pela verdade, e que a verdade estava chegando, mas é tudo muito novo. E existe uma crença no plano de fundo, assim, que me dava muito medo, muito medo. Aí eu me lembro que um divisor de águas nesse processo, eu comecei a ver vídeos de pessoas e tudo mais, foi uma indicação que eu vi no Instagram, até falando sobre sexualidade. Era do livro Conversando com Deus,
a pessoa fez um comentário nos comentários do Instagram, uma foto, indicando esse livro pra eu ouvir no YouTube. E aí eu fui pesquisar e tem a gravação do Lucas Radin, até Conversando com Deus, Lucas Radin. Ele já gravou os 4 livros. Na época, quando eu ouvi, eu acho que ele estava gravando o primeiro, uma coisa assim. Mas eu ouvi enquanto ele estava gravando. E é maravilhoso, maravilhoso. Ele conversa com Deus. Eu creio hoje que ele conversa com o superior dele, escrevendo o livro. Mas é um acesso, né, à nossa parte divina. Eu posso explicar isso mais pra frente. Mas foi muito revelador pra mim. Eu me lembro de ouvir, eu ouvi o primeiro livro 4 vezes, é incrível. E eu me lembro de ouvir e chorar, assim. Nossa, chorava, porque as minhas respostas estavam ali, as minhas dúvidas estavam ali, sabe? Parece que Deus falou, tá, você quer respostas, então eu vou te dar. Foi incrível. E a partir disso eu não parei mais. E eu lembro de mais coisas, eu lembro de outras crenças, assim, por exemplo, de canalização. Porque na igreja católica e nas evangélicas também, a gente não acredita em canalização, né? Sempre que tem alguém falando, que algum espírito tá falando na boca de alguém, seja a mensagem que for, é um demônio, não sei se pode falar isso aqui, né? Mas é assim que eles falam. E eu me lembro quando eu comecei, eu tenho uma terapeuta espiritual maravilhosa, Marise, um anjo, né? É uma dessas pessoas que fazem parte da minha caminhada de despertar. E a gente vai conversar mais sobre tudo isso, viu, gente? Vocês estão aí no começo, se você estiver despertando, não se apega, calma. A gente vai aos poucos entender tudo. E eu lembro que ela fazia canalizações até no Instagram, ela começou a fazer e eu falei, meu Deus, e agora? E por mais que eu só via bondade nela, só um coração maravilhoso, assim, aquele brilho, maravilhosa, 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 eu só via Deus nela. Ainda assim, na hora que eu vi que ela canalizava, a criança pegou. Eu lembro que foi, nossa, um super bloqueio, aquele medo de estar sendo enganada, de estar sendo levada pro negativo, né? Não vou nem falar. E, enfim, cada dia foi para derrubar uma crença, e ainda é, tá? Eu ainda tô no processo. Eu estou num processo bem intenso agora e fui induzida a vir aqui para começar a compartilhar as minhas experiências no YouTube. Tô aqui para falar tudo que eu tô vivendo, tudo que eu aprendi nesses anos e tudo que eu estou aprendendo, que eu tô no processo de busca incessante pela verdade ainda, embora uma verdade muito maior já se abriu, sabe? Tem muita coisa que a gente começa a estudar e fala, cara, é surreal. É difícil falar para as pessoas que estão perto de mim, que ainda são da religião, sabe? Porque eu falo, gente, se eu falar disso aqui que eu tô vendo, o povo vai me internar, acho que eu vou, sei lá. Ninguém vai colocar numa camisa de força, então é melhor não falar, sabe? Também porque eu não tenho intenção nem aqui, nem com as pessoas que eu amo, de criar conflitos, de impor as minhas crenças, sabe? Eu estudo e converso com quem acredita, com quem tá na mesma caminhada que a minha e tenho um respeito absoluto pra quem tá dentro de outras crenças, pra quem acredita em outra coisa e tá tudo bem, sabe? E eu também não teria vindo aqui se eu não tivesse experiência nenhuma, se eu não tivesse vivendo o que eu acredito agora. Porque eu já pensei outras vezes, bem desde o início, eu já pensei em partilhar, mas eu não tinha experiências minha com o mundo espiritual, que é vivo, que é ativo, que é real. Não tá ninguém dormindo quando morre, sabe? Isso é algo que eu já posso adiantar pra vocês. Mas eu sentia que eu tinha que viver, porque eu pensava que qual é a diferença da religião, das crenças religiosas e dessas crenças espirituais que eu tenho agora, se eu não as vivi? Porque daí é só crença. Alguém me falou, eu li, eu estudei e eu acreditei e era a mesma coisa da religião. Que diziam as coisas, eu acreditava, eu lia e acreditava e acabou. Fica num lugar da mente, sabe? E eu não queria vir aqui fazer isso enquanto fosse só da minha mente. Eu queria viver, eu queria experimentar, pra depois poder partilhar, assim, não, é o que eu vivo, sabe? E é isso que eu tô fazendo aqui. Vai ter muito papo místico, eu quero contar tudo que eu sei, quero contar a verdade. É um compilado de muita gente boa, que eu estudei e estudo até hoje, assim, então eu estudo muitos professores, já li muitos livros e eu continuo adquirindo muito conhecimento de outras pessoas também que têm experiências, enfim. O que eu vou trazer aqui é um compilado das minhas experiências, minhas com o mundo espiritual, com tudo que eu estudei, tá bem? Acho que é isso, ficou claro. Então, hoje eu não tenho religião mais, mas eu tenho uma vivência espiritual muito maior, muito maior. Todos os dias, tipo, porque agora não é no domingo na igreja, agora é todo dia.
Todo dia eu tô buscando me conectar, todo dia eu tô em busca da verdade, todo dia eu tô estudando, e é todo dia mesmo, sabe? Não é todo dia metaforicamente, não, é todos os dias. Todos os dias eu paro um minutinho pra meditar, todos os dias eu oro, todos os dias eu penso em ser melhor, todos os dias eu estudo, todos os dias eu aprendo mais. Essa é a ideia, sabe? É não parar. A verdade é imensa e quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu entendo, mais contato eu tenho, mais experiência eu tenho. É maravilhoso, é incrível. Eu tô aqui pra ajudar, porque eu já tô nessa caminhada há algum tempo, mas também tô aqui pra trocar, pra aprender com vocês. Então, se vocês tiverem dicas, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Mande nos comentários. E por favor, se você gostou do vídeo, curte, segue nosso canal. A gente é um bebê aqui no YouTube, mas tem muita coisa boa pra vir. Se você se identifica comigo e com a Anne também, minha amiga que vai estar junto aqui no canal, nós duas vamos postar que a gente partilha da mesma caminhada. Graças a Deus a gente veio juntas pra viver isso juntas e é muito mais fácil em dupla, vocês vão ver. Nós estamos aqui pra falar a nossa verdade pra vocês e essa verdade gigante, que talvez esteja mais gente procurando, tá bem? Se você gostou, então, deixa seu like. Se quiser fazer comentários, fiquem à vontade, se inscrevam no canal e só compartilhem o vídeo se tiver pessoas que se conectam com essa busca da verdade além, tá? Não é pra gente confrontar ninguém, não é pra criar confusão, pelo amor de Deus, vamos respeitar a crença de todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.